Quando minha irmã me ligou depois de 8 anos de silêncio, a primeira coisa que pensei foi: alguém morreu. Ela nunca ligava sem motivo. Nem no dia em que fui internada por exaustão, nem quando fui despejada do apartamento minúsculo que ela ajudou a destruir com fofocas para os nossos pais. É a mamãe. Ela está diferente. Acho que você deveria vê-la. A voz dela ainda tinha aquele tom dissimulado, entre o fingimento e a culpa. Eu deveria ter desligado. Mas algo dentro de mim, talvez o que restava da filha que nunca se sentiu suficiente, disse: tá bom. O hospital psiquiátrico era no meio do nada. Prédio antigo, cheiro de éter e jasmim. O segurança me levou até o segundo andar. Quarto 17. Passei pelos corredores com quadros tortos e pessoas murmurando para si mesmas. Meu coração pesava como chumbo. Quando a porta abriu, vi uma mulher pálida, frágil, com os olhos perdidos no teto. Era ela. Minha mãe. A mulher que me dissera, aos 15 anos, que eu era o maior erro da vida dela. Ela piscou devagar quando me viu. Murmurou algo. Me aproximei. Você voltou, Isadora. Assenti, ainda que fosse um nó na garganta. Eles levaram a Eloá. Você precisa achar Eloá. Eloá era minha irmã mais nova. Ela morreu num incêndio quando tinha 7 anos. Ou pelo menos foi isso que nos contaram. Quem levou a Eloá, mãe? Ela apenas olhava para o teto. Fiquei parada por minutos. Queria chorar, gritar, sair correndo. Mas fiquei. Antes de sair, um enfermeiro me chamou. Você é a única da família que aparece. Ela sempre fala de você. Todo dia. Ela me odiava. Ela guarda isso para ela. Mas amor, às vezes se esconde em formas tortas. Na saída, resolvi visitar a velha casa da família. A que foi vendida depois da tragédia. Estava vazia, mas ainda ali. Quebrada, mas em pé. Assim como eu. Empurrei a porta da frente e fui direto ao porão. Meu coração batia como se soubesse. No fundo, havia uma porta trancada. Uma que eu nunca tinha notado. Arrombei com um pedaço de ferro enferrujado. Ali, em um colchão velho, havia brinquedos. Roupas infantis. E uma corrente. Fotos de Eloá. Algumas recentes. Com datas. Minha pele gelou. Minha mãe não estava louca. Eloá estava viva. Mantida em segredo. Por quem? Porque o mundo girou. E, pela primeira vez em anos, eu sabia o que fazer. Não era mais sobre ser amada. Era sobre fazer justiça. Por mim. Pela Eloá. Pela mulher quebrada que, no fim das contas, tentou gritar, do jeito que conseguiu, que nunca deixou de nos amar. Quando saí do porão naquela noite, a chave não era a única coisa que eu carregava comigo. Era como se, junto dela, eu tivesse destrancado um passado que sempre esteve à espreita, esperando o momento certo para me engolir. Voltei para o carro em silêncio. Mãos trêmulas. Coração acelerado. Pensamentos atropelando uns aos outros. Fotos recentes de Eloá. Roupas. Correntes. Ela esteve ali. Talvez ainda estivesse. E, pior, alguém próximo sabia. Liguei para a clínica. Pedi para falar com o médico responsável pela minha mãe. Fui ignorada. Então voltei no dia seguinte. Exigi respostas. Ela tem delírios constantes, disseram. Memórias fragmentadas, irreais. Mas a dor nos olhos dela não era delírio. Era lembrança. Voltei ao quarto 17. Ela olhou para mim, mas era como se olhasse através. Murmurou baixinho. Eles disseram que era melhor assim, que eu era fraca demais. Mas eu ouvia ela chorar. Quem? Mãe? Quem fez isso? Ela começou a tremer. Então se encolheu na cama como uma criança assustada. O quarto atrás da estante, o quarto de Eloá. Saí dali com o nome de estante gravado na mente como uma maldição. De volta a casa, fui até a antiga biblioteca.
Estava tudo empoeirado, mas intacto. Empurrei cada estante, bati nas paredes, até ouvir um ecoponto atrás de um móvel encostado, que ninguém pensaria em mover. Havia uma porta fina, escondida por tábuas pregadas com pressa. Arranquei tudo. O coração quase saindo pela boca ao abrir, senti o cheiro de mofo e infância esquecida dentro. Havia uma pequena cama. Uma boneca rasgada. E na parede, rabiscos. Lisa, me tira daqui. Tô com medo. Eles mentiram pra você. Senti o ar desaparecer. Me ajoelhei. Chorei como nunca li. Encontrei também um caderno. Desenhos de uma criança. Pistas. Nomes. Horários. Datas. Um deles me arrepiou. Doutor Murilo disse que amanhã eu posso sair. Mas só se eu prometer esquecer. Murilo era o psiquiatra da minha mãe. Engoli em seco. Peguei o caderno e saí agora. Eu não queria apenas encontrar a Eloá, eu queria expor todos. A dor virou fúria, o luto virou missão e eu virei o que ninguém esperava, perigosa. Passei os dias seguintes tentando agir normalmente, mas dentro de mim algo gritava. O caderno da Eloá estava comigo o tempo todo. Eu lia cada rabisco, cada frase mal escrita, como se fosse um mapa. E era um mapa de agonia. As datas coincidiam com os períodos em que minha mãe sumia por tratamentos. A mesma época em que diziam que Eloá já tinha morrido. Tudo começava a apontar para ele, Doutor Murilo. Respeitado. Amigo antigo da família. O homem que cuidava da minha mãe. Marquei uma consulta falsa com ele. Fui até o consultório, disfarçando o ódio com um sorriso frágil. Isa, quanto tempo? Como vai sua mãe? Melhor, desde que parou de te ver. Ele riu, mas a tensão cortava o ar. Veio por ela ou por você? Por verdade. Joguei o caderno na mesa. Ele olhou. Por um instante, os olhos dele perderam o brilho de controle. Depois, disfarçou imaginação de criança. E de uma mente doente. Você chamaria isso de imaginação? Abri na página com o nome dele escrito com força, repetido dezenas de vezes. A última frase dizia: ele diz que eu sou um segredo. Que segredos não têm voz? Murilo se levantou, tenso. Você está se colocando em perigo, Isadora. Sorri. Pela primeira vez, eu sorria de verdade. Já estive em perigo a vida toda. Agora, eu sou o perigo. Saí dali sabendo que ele estava nervoso. E isso significava algo. Ele ainda escondia Eloá. Voltei à clínica onde minha mãe estava. Exigi falar com a diretora. Mostrei o caderno. As fotos. Os rabiscos. Ela empalideceu. Reconheceu a letra de Eloá. Isso não devia existir. Mas existe. Assim como a Eloá. Antes de sair, passei mais uma vez no quarto 17. Minha mãe me olhou, com os olhos um pouco mais presentes. Você achou o caderno? Assenti. Ela chorou. Pela primeira vez, de verdade, eles me ameaçaram. Eu pensei que estava salvando ela, mantendo escondida, mas eles levaram mesmo assim. Quem, mãe? Ela sussurrou um nome. Quase imperceptível. Seu pai. O mundo parou. Um nó na garganta. Um grito engolido por anos. Ele estava morto há anos. Mas talvez nem tudo tenha morrido com ele. Talvez ele tenha deixado rastros. Talvez ele tenha passado adiante o controle e talvez Eloá ainda estivesse presa, não num porão, mas em algum lugar onde o nome dele ainda mandava. A pergunta agora não era só onde. Era quem mais sabia. E por que ainda mantinham o silêncio. A próxima porta não seria arrombada, seria derrubada. Depois que minha mãe sussurrou o nome dele, algo em mim se quebrou de vez. Meu pai, o homem que morreu sem nunca pedir perdão, o mesmo que dizia que filhos são resultados, não escolhas. Voltei para casa com o nome dele pulsando na cabeça. Lembrei das visitas dele à fazenda da família. Um lugar distante, herança antiga que ninguém falava, um sítio abandonado, diziam, mas no caderno da Eloá uma frase ficou me assombrando. Aqui tem cerca, mas não tem céu. Era assim que ela descrevia o lugar onde ficava.
Presa, peguei o carro, dirigi por horas, chuva cortando o para-brisa como se o mundo também estivesse tentando lavar a culpa da minha família. Ao chegar no tal sítio, vi a cerca alta enferrujada, portão trancado com cadeado novo. A fazenda não estava abandonada. Arrombei e entrei um galpão velho ao fundo e dentro dele um cômodo de concreto sem janelas, uma única porta. Teloá. Minha voz saiu num sussurro rasgado. Ouvi passos, um arrastar de correntes, e então a porta se abriu. Ela estava ali, mais velha, sim, mas era ela, os mesmos olhos, a mesma cicatriz na sobrancelha de quando caiu do balanço. Isa, a voz fraca mas viva. Corri, abracei, chorei. Ela também. Ficamos ali por minutos que pareciam anos, até ela dizer: ele disse que você nunca viria, que você tinha esquecido de mim. Ele mentiu como sempre. Vi, peguei sua mão, saímos correndo. Lá fora um carro chegou, um homem desceu. Não o reconheci de imediato, mas os olhos eram os mesmos do meu pai. Não precisava ter vindo aqui. Isadora era o meio-irmão que ele teve com outra mulher, aquele que herdou as terras e o controle. Vai nos impedir? Perguntei sem recuar. Ele riu. Já impedi uma vez, mas você sempre foi a peça solta. Apontei o celular, já estava transmitindo tudo ao vivo. Agora o mundo sabe. A polícia chegou minutos depois, não porque confiaram em mim, mas porque o mundo estava vendo. Eloá foi levada para um hospital, cuidada, protegida pela primeira vez, livre. Minha mãe chorou ao vê-la, quis abraçá-la. Eloá hesitou, mas permitiu, porque o perdão às vezes é o maior ato de liberdade. O sítio foi interditado, o irmão foi preso e meu pai, bem, ele morreu como viveu, covarde, mas seus segredos finalmente não. Eu, Isadora, não era mais o erro da família, eu era a cicatriz, a lembrança viva de que a verdade sempre encontra uma porta para sair se quiser. Meses se passaram. O tempo não curou tudo, mas desacelerou a dor. Eloá agora tem um quarto só dela, janelas grandes, plantas no parapeito, um abajur de cor amarela. Porque ela disse que a luz quente parece abraço. Mamãe recebe visitas em dias bons, às vezes ela ri, às vezes chora, mas nunca mais se encolheu em silêncio. Está aprendendo a existir sem medo da própria memória. Eu comprei uma casa pequena, perto do mar. Eloá vem todo fim de semana. A gente cozinha juntas. Ela ainda não dorme no escuro. E eu não deixo mais promessas sem cumprir. O caderno dela ficou comigo. Guardei numa caixa com a etiqueta: o que foi dor, virou ponte. Aprendi que nem toda história precisa de um final feliz, mas toda história precisa de verdade. E às vezes, quando a gente pensa que tudo está em ruínas, é só a vida preparando um espaço para a reconstrução. A porta do quarto 17 foi lacrada, mas o que ela escondeu agora respira. E viver, finalmente, não parece mais um castigo. E se a maior mentira da sua família não tivesse sido enterrada, mas trancada atrás de uma porta? Essa é a história de Isadora, de uma irmã esquecida, e de uma verdade que ninguém teve coragem de encarar. Compartilhe essa história com quem precisa entender. Nem todo amor é doce, e nem todo silêncio é esquecimento.